Passaremos a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web TV, a sessão ordinária do Legislativo de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Henderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referente à primeira sessão ordinária do primeiro período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 2/2014 aos nobres integrantes do egrégio Poder Legislativo Municipal. Inicialmente desejo saudar aos nobres vereadores pela reabertura de mais um ano legislativo, desejando pleno sucesso no desempenho das missões que nos foram confiadas pelo povo nas últimas eleições. Cumpre ressaltar que este plenário sempre se pautou por suas responsabilidades e jamais deixou de apoiar o que fosse do interesse maior do povo piraiense, independentemente de interesses políticos ou eleitorais. Vossas Excelências do Executivo, teremos pela frente mais um ano de trabalho, em que encaminharemos projetos de leis para discussão e votação, obedecendo às metas traçadas em nosso plano de governo e às necessidades apontadas por nossos munícipes e pelos nobres vereadores. As administrações públicas, legislativo e executivo, devem estar articuladas com bons projetos para o município, austeras em dia com as suas obrigações fiscais, com os servidores, planejadas com prioridades claras, especialmente neste momento de economia ainda atravessando uma fase de dificuldade no país e no mundo, trabalhando no contexto da democracia, com participação da população, com controle social e atuando dentro dos princípios administrativos, um verdadeiro Estado democrático de direito. Num breve balanço que fizemos, que enviarei a esta casa, podemos constatar que o nosso programa de governo está sendo colocado em prática e vossas senhorias poderão constatar que em todos os segmentos foram realizadas as ações ou programas e projetos no sentido de pleno atendimento do programa, e muito mais faremos no presente ano e nos dois subsequentes. Neste contexto, na abertura dos trabalhos legislativos no ano de 2014, desejamos à Câmara Municipal e aos seus vereadores um profícuo trabalho, no maior desprendimento possível, como é peculiar a cada membro do conceituado Poder Legislativo local. O Executivo, entendendo as diferenças entre os poderes, mas sendo sabedor da necessidade de um trabalho harmonioso para o desenvolvimento sustentável do município, vai trilhar uma postura de se buscar consensos através do diálogo permanente entre os membros dos dois poderes, da forma institucional, entendendo que, embora sejamos poderes distintos, nossa missão é única, de fazer o melhor para o engrandecimento do nosso município, do nosso estado e país. Essa é a postura da ética institucional e do momento presente, onde aprofunda o exercício da cidadania e do Estado de Direito democrático, rompendo os aspectos meramente formais entre poderes, tendo uma atuação conjunta e atraindo a participação efetiva da nossa população. Sem mais para o momento, manifestamos votos para que Deus ilumine esta Casa de Leis, para que os interesses do município sejam sempre votados com o espírito cívico e humanitário que é peculiar de vossas excelências. Desejamos um bom retorno aos trabalhos. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Mensagem número 37/2013. 2013 não é isso? Essa veio em dezembro de 2013. Ah, veio 2013. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente mensagem, tenho elevada a honra de encaminhar a vossa excelência, aos seus ínclitos pares, projeto de lei que tem como escopo dispor sobre as normas para a execução dos serviços de transporte individual de passageiros e veículos automotores de aluguel, TACs, atualizando a legislação existente
com as inovações inseridas pelas normas que disciplinam a matéria. Diante da demanda de regulamentação e fiscalização sem algumas atividades ligadas ao transporte público, foi criada em 2006 a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e logo tiveram início os estudos para regular o serviço de táxi no município. De início foram avaliada a quantidade de permissões que existiam e, concomitantemente, o Ministério Público de Tutela Coletiva também iniciou um inquérito civil, determinando a adoção de medidas para a redução das permissões existentes e a via de regra da regulamentação do serviço. Dando continuidade, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito promoveu o cadastramento dos profissionais que realmente exerciam as atividades de taxistas, o que ocasionou uma redução de 212 para 38 permissionários. Hoje, após um minucioso trabalho de identificação, contamos com o cadastro dos permissionários e seus auxiliares devidamente atualizado. Com foco no interesse público, o prazo de vigência da permissão será 12 anos, resultando os estudos dos investimentos feitos na compra de veículos novos com a possibilidade de 3 trocas para a modalidade Executivo 2, 2 trocas para a modalidade convencional e 1 troca para a modalidade acessível, mantendo-se desta forma uma frota nova que atenderá de forma satisfatória a população. Os critérios para inscrição no cadastro de condutores criados pela legislação em vigor emana-se das leis federais número 6.094, de 30 de 8 de 1974 e número 12468, de 26 de 8 de 2012. Estaremos com este novo diploma legal limitando os preços públicos cobrados e inibindo abusos que possam ocorrer em alguns casos, tais como a troca indiscriminada de condutores auxiliares. Lembramos que a legislação municipal já autoriza a criação por decreto da Comissão para Avaliação de Julgamento dos Recursos interpostos pelos infratores na mesma, sem contudo tenha sido colocada em prática. No dia 1º de outubro de 2013 foi realizada uma reunião com a participação dos interessados, os taxistas, onde foi apresentada a minuta de lei e discutido alguns pontos e, por decisão dos próprios motoristas, restou decidido que a cor dos veículos será branca, tendo sido ainda deliberado que o uso do taxímetro será obrigatório, dando mais transparência na cobrança da tarifa. Em um segundo momento, será realizada a licitação dos pontos com ampliação do número de vagas, visando atender as localidades onde o serviço não está disponível, como Cacari e Varjão, além de rever a quantidade em todo o município. Além disso, estamos criando o táxi na modalidade acessível, com equipamentos para cadeirantes, visando atender aos aspectos da acessibilidade, mais democracia e justiça social. Estamos tomando tal providência em função de, após estudos sobre o assunto, entendermos que o novo texto proposto dará maior eficiência e praticidade à concessão das atividades de taxistas em nosso município, facilitando ainda a amplitude no controle da administração pública sobre o assunto, objeto de projeto. Entendendo ser necessário maiores fundamentações para justificar a medida legal, ora proposta a essa augusta Casa de Leis, tenho a plena e absoluta certeza que o projeto merecerá de vossas excelências a acolhida costumeira, para que juntos, Poder Executivo e Legislativo, continuem a prestar os seus inestimáveis serviços à sociedade paraiense no seu todo. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 55/2013, que dispõe sobre as normas para execução dos serviços de transporte individual de passageiros em veículo automotores de aluguel, táxi e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, para todos os efeitos dessa lei, considera-se 1. Táxi, o veículo tipo automóvel, sem percurso pré-determinado, funcionando sob regime de aluguel a taxímetro, utilizado no serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiros. 2. Permissão, o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual o município, mediante termo de compromisso e responsabilidade, outorga ao particular a execução do serviço de táxi, observadas as prescrições legais e regulamentares. 3. Permissionário, o detentor da permissão para execução do serviço de táxi no município através de licitação. 4. Auxiliar, é o motorista designado pelo permissionário, regularmente inscrito no órgão competente, para conduzir o táxi de acordo com as disposições legais e regulamentares. 5. Ponto. O local determinado pelo órgão competente em caráter precário, destinado ao estacionamento constante de táxi. 5. Taxímetro, o aparelho a ser obrigatoriamente instalado nos táxis devidamente regulado para determinar o valor a ser cobrado ao usuário pela viagem efetuada em função do cálculo tarifário estabelecido pelo órgão competente. 7. Bandeira, a quantia fixa determinada pelo órgão competente, previamente marcada no taxímetro, é que deverá obrigatoriamente estar registrada no início de cada viagem de passageiros. 8. Bandeira,
A peça componente do taxímetro, que indica se o veículo se encontra livre à disposição do usuário ou regime de cobrança no caso do táxi estar efetuando viagem remunerada. Padronização. O conjunto de símbolos gráficos, de inscrições, de numerações, de emprego, de cores e de texturas que sirvam para transmitir ao usuário em geral informações relativas ao uso do sistema de táxi. O transporte individual de passageiros em veículos automotores de aluguel no município de Piraí constitui serviço de utilidade pública e será executado sob o regime de permissão. As permissões serão outorgadas pelo chefe do Executivo Municipal a título de precário e gratuito, pelo prazo de 12 anos, por meio de licitação pública nos termos das leis federais 866 de 21 de junho de 1993 e 8987 de 13 de fevereiro de 1995 e demais disposições legais cabíveis nas condições estabelecidas por esta lei e demais atos normativos expedidos pelo município, podendo ser prorrogado por igual período. O certificado de permissão deverá ser renovado anualmente mediante requerimento de permissionário no prazo de condições fixados pelo município. A falta de renovação do critério de permissão, nos termos estabelecidos no parágrafo 2º deste artigo, enseja a caducidade da permissão, assegurada ampla defesa e o contraditório. As permissões do serviço de táxi executivo serão outorgadas a pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Para efeitos dessa lei, considera-se o microempreendedor individual disposto no parágrafo 1º, artigo 18A da Lei Complementar número 123/2006. Permissionários e auxiliares deverão obrigatoriamente possuir seguro de vida, cujos valores serão determinados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. A permissão é ato precário, personalíssimo, concedida através do processo licitatório, sendo vedada sua transferência em qualquer hipótese. Parágrafo único. No caso de transferência clandestina, cessão, doação, comodato, aluguel, arrendamento ou comercialização, total ou parcial, devidamente comprovado, a permissão será sumariamente cassada. O transporte individual de passageiros no município de Piraí será constituído das seguintes modalidades de serviço. Modalidade executivo. Será considerado e enquadrado como executivo os veículos que atendem as seguintes características. Tempo máximo de utilização, 3 anos, contados da fabricação. Possuir 4 portas mais porta-malas. Ter ar-condicionado, capacidade máxima de 5 lugares, incluindo o motorista. O veículo deverá ter cor preta original de fábrica, com padronização visual definida pelo poder pertinente. Possuir navegador automotivo, aparelho de serviço de radiocomunicação, película escurecedora de vidro de acordo com resolução do CONTRAN número 073/98 ou outra que vier a substituí-la. Motor igual ou superior a 1.800 cavalos. Capacidade disponível do porta-malas igual ou superior a 400 litros, livres do volume total conforme o manual e especificação do fabricante disposto no manual do veículo. Sistema de rastreamento para veículos via satélite, operador uniformizado. Modalidade convencional, prestada exclusivamente por pessoa física. O permissionário pode vincular até 2 condutores auxiliares trabalhando em regime de colaboração. Os veículos possuem as seguintes especificações mínimas. Capacidade máxima de 7 lugares, incluindo o motorista. Possuir 4 portas mais porta-malas. Tempo máximo de utilização de 4 anos, contados da fabricação. Capacidade disponível do porta-mala igual ou superior a 290 litros, livres do volume total, conforme o manual de especificação do fabricante disposto no manual do veículo. Cor do veículo branca, original de fábrica, com padronização visual definida pelo poder permitente. Modalidade acessível. Prestada por pessoa jurídica e microempreendedor individual, os táxis declarados na modalidade acessível operam nos pontos de modalidade convencional, mas possuem preferência para embarque de pessoas com mobilidade reduzida. Tais veículos, para o enquadramento de acessível, devem possuir ainda e preferencialmente dispositivos de elevação, elevador, e no mínimo as seguintes especificações: tempo máximo de utilização de 6 anos contados à fabricação, possuir 5 portas, capacidade máxima de 5 lugares, incluindo o motorista, cor do veículo branca, original de fábrica, com padronização visual definida pelo poder permitente. Possuir ar-condicionado, possuir navegador automotivo, aparelho e serviço de radiocomunicação, motor igual ou superior a 1.600 cavalos, dispor de meios de acesso ao seu interior, embarque e desembarque, espaço reservado para acomodação, fixação de cadeirantes, resultando no mínimo em motorista, 2 passageiros e mais um cadeirante embarcado. Operadores de treinamento
com treinamento específico no transporte de passageiros com mobilidade reduzida. Parágrafo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal promover através de decreto a regulamentação, padronização dos veículos utilizados para a prestação dos serviços de táxi, bem como todas as demais condições do mesmo serviço. Os serviços prestados na modalidade executivos possuirão tarifa de 30% superior à utilizada pelos veículos da modalidade convencional e acessível, operando em pontos exclusivos ou quando houver demarcação diferenciada em pontos das modalidades convencional ou acessível. Fica proibida a utilização do letreiro luminoso com a palavra táxi em veículos que não estejam previstos nessa lei. Será outorgada apenas uma permissão a cada interessado. Fica vedada a outorga de permissão. O servidor público da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas, aos que já possuam outra permissão pública, seja ela qual for, ao microempreendedor individual que possua permissão como pessoa física. A vedação prevista no parágrafo 1º deste artigo se estende a pessoas contratadas ou membros da diretoria de organizações da sociedade civil de interesse público e de organizações sociais que mantenham contrato de gestão, convênios ou parcerias com o município que sejam pagos com recursos públicos. Os pontos de estacionamento serão fixados tendo em vista o interesse público com especificação da localização, designação do número de ordem, bem como a quantidade de veículos que eles poderão estacionar. Os pontos serão preferencialmente fixos, determinados e privativos, destinados exclusivamente ao estacionamento dos veículos dos permissionários, destinado com frequência obrigatória. A permuta de pontos somente poderá ser excepcionais a critério do órgão competente da Prefeitura Municipal de Piraí. O chefe do Executivo Municipal poderá instituir, através de decreto, o sistema de plantão noturno em feriados nos pontos de táxi. O número máximo de táxis do município fica limitado na proporção de um veículo para cada 600 habitantes, respeitando-se as especificidades geográficas e demográficas do município. Para os efeitos deste artigo, o número de habitantes será aquele apurado ou estimado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Poderá ser instituído o processo licitatório para novas permissões sempre que ocorrer aumento da população em apuração feita pelo IBGE. Necessidade de extinção de um ponto existente, necessidade de redução do número de vagas de um ponto existente, necessidade de atendimento à população, considerando o interesse público. Quando criadas novas vagas, serão prioritariamente disponibilizadas aos atuais permissionários por meio de sorteio, a partir de critérios e requisitos para participação estabelecidos pelo poder público. Para conduzir veículos de transporte individual de passageiro, táxi no município de Piraí, é obrigatória a inscrição no Cadastro Municipal de Condutores de Táxi, que será renovado anualmente. A inscrição no Cadastro de Condutores fica condicionada ao preenchimento pelos taxistas dos requisitos estabelecidos nas leis federais nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e 12.468, de 26 de agosto de 2011, e, em especial, habilitação para conduzir veículo automotor nas categorias B, C, D e E, com a observação, exerce atividade remunerada. Curso de Relações Humanas, Direção Defensiva, Primeiros Socorros, Mecânica Elétrica Básica de Veículos, promovido por entidade reconhecida pelo município de Piraí. Licença específica para exercer a profissão emitida pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, inscrição como segurado no Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, registro em carteira de trabalho e previdência social, certidão negativa de registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro, tráfico de drogas e corrupção de menores, demais documentos especificados no decreto que regulamenta esta lei, e a Secretaria de Transporte e Trânsito emitirá licença de condutor específico para cada categoria, a qual terá validade de 1 ano. A renovação anual do certificado de permissão será R$ 99,65. Renovação anual do CMCT, R$ 39,86. Requerimento, certidão e declaração em geral, R$ 19,93. Segunda via de documentos, R$ 19,93. Permuta de ponto, R$ 478,39.
E parágrafo único. Os valores apontados nesta lei serão corrigidos anualmente pelos índices utilizados para a correção dos tributos e taxas pela Fazenda Municipal. O órgão municipal de transporte terá como competência a fiscalização, a autuação pelo não cumprimento das disposições da presente lei, bem como de seus regulamentos e outras normas que venham a ser editadas, que serão lavradas em talonário próprio para a fiscalização dos serviços de que trata esta lei. O não cumprimento do disposto dessa lei, obedecendo os princípios do contraditório e ampla defesa, serão aplicadas aos condutores do serviço de táxi pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito as seguintes penalidades: advertência, multa, apreensão do veículo, cassação do registro de condutor de táxi, cassação da permissão. As infrações punidas com a penalidade de advertência referem-se às falhas primárias que não afetem o conforto ou a segurança dos usuários. As infrações punidas com a penalidade de multa, de acordo com a sua gravidade, classificam-se em multa por infração de natureza leve no valor de R$ 119,60, multa por infração média no valor de R$ 239,19, multa por infração grave no valor de R$ 478,39, multa por infração de natureza gravíssima no valor de R$ 1.873,69. Multa por comprovada prestação de serviço de transporte individual clandestino no valor de R$ 2.391,94. Multa por comprovada prestação de serviço de transporte individual clandestino executado por pessoa física, pessoa jurídica ou microempreendedor individual que não possua permissão em veículo não autorizado no valor de R$ 5.979,85. A penalidade de cassação do registro de condutor de táxi poderá ser aplicada nos casos estabelecidos em regulamento para as infrações da natureza grave ou gravíssima mediante a instauração de processo administrativo, estando o motorista punido impedido de dirigir táxi no município. A aplicação das penalidades descritas nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput desse artigo deverão ser apreciadas precedidas de notificação do permissionário. Além da penalidade de multa, os infratores estarão sujeitos às seguintes medidas administrativas que poderão ser aplicadas individual ou cumulativamente: retenção do veículo, remoção do veículo, afastamento do veículo, suspensão do registro de condutor de táxi limitada a 30 dias corridos, suspensão da permissão limitada de 30 dias corridos, afastamento do condutor, atribuição de pontuação. O pagamento de multas previstas no parágrafo 3º deste artigo, exceto de multas dispostas no inciso 5 e 6, será realizado após julgamento e exaurida a possibilidade de recursos. A apreensão e remoção do veículo, efetuados pelos agentes credenciados ou nomeados pelo órgão municipal de transporte ou mediante convênio pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, será feito através de recolhimento do mesmo, ao pátio de apreensões do município ou estabelecimento ou órgão conveniado para tal fim. Declarada a caducidade, não resultará para o poder público qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros e eventuais empregados. No caso de solicitação de substituição temporária, o permissionário deverá promover a identificação na parte lateral das portas do veículo, a identificação de que se trata de licença temporária, concedida através de autorização devidamente numerada. Os procedimentos para licenciamento temporário será regulado por decreto municipal. O Poder Executivo regulamentará através de decreto executivo a presente lei no prazo de 90 dias, contados da sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Mensagem número 001/2014. Excelentíssimo senhor presidente, tenho elevado a honra de submeter a essa egrégia casa projeto de lei que reestrutura a Secretaria Municipal de Saúde com alteração da divisão de ações de saúde e desenvolvimento de programas para a divisão de planejamento e gestão, visando a readequação da legislação municipal vigente às exigências do Tribunal de Contas do Estado emanadas por ocasião do relatório da Auditoria Governamental, Auditoria de Conformidade Ordinária, processo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 231.709, dígito 4/2012. A presente iniciativa não altera o atual quadro da Secretaria Municipal de Saúde, nem representa a criação de um novo cargo, nem uma nova despesa, mas sim apenas atenderá a determinação do Tribunal de Contas do Estado com uma nova nomenclatura à referida chefia de divisão. Essas, senhor presidente, senhores vereadores, são as informações que entendemos serem satisfatórias para com que sempre são tratados
os assuntos encaminhados a essa egrégia Câmara, razão pela qual esperamos que o projeto seja aprovado nos termos propostos. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Requerimento número 1/2014. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente legislativo ao Poder Executivo solicitando à Companhia de Energia Elétrica, Light, para que coloque uma luminária em frente ao poste localizado no antigo casarão de Caiçara, acima da quadra poliesportiva, e mais uma luminária no poste seguinte, que se encontra sem cabos de alimentação. Os moradores estão apavorados com a escuridão neste trecho, pois tem jovens que chegam no último ônibus e os pais estão preocupados, pois o local está propício para ataques de pessoas desequilibradas, deixando os moradores preocupados com a vinda de seus familiares para suas residências. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Requerimento número 2/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao superintendente da SEDAI, a Companhia Estadual de Água e Esgoto, objetivando a reativação do reservatório de água do bairro Querosene e a reavaliação do sistema de distribuição de água no distrito de Santa Anésia. As famílias residentes naquela localidade sofrem há vários anos com a falta de água, principalmente no verão, o que seria solucionado com a reativação do reservatório e com uma melhor distribuição de água. Por isso, solicitam a solução deste problema para que possam também usufruir deste serviço, que com certeza lhes dará uma melhor qualidade de vida. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Requerimento número 3/2014, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente legislativo ao Poder Executivo solicitando à Companhia de Energia Elétrica, Light, a troca emergencial de 2 postes de iluminação pública, um situado na Rua Maria das Graças, em frente à Igreja São Sebastião, e um na descida da Rua da Represa. O poste que fica em frente à igreja está com inclinação elevada e há risco de quedas, deixando os moradores preocupados com um possível acidente, o que pode envolver crianças que brincam ao redor da praça onde está localizado o poste. O poste que fica na descida da represa, além de estar inclinado, apresenta rachaduras visíveis, preocupando ainda mais os moradores que passam por ali diariamente. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Indicação número 1/2014, João Roberto Ladeira, vereador no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a limpeza urbana, que limpem as manilhas do córrego do Caiçara, quilômetro 229, da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, e no mesmo quilômetro 229, no sentido São Paulo. O assoreamento do córrego do Caiçara, que recebe as águas de todo o bairro, entre os dois lados do bairro, está causando preocupação para a população que vive às margens do curso d'água. O temor é que a gradativa obstrução do leito agrave as inundações, principalmente durante esse período chuvoso. No ano passado e anos anteriores, tivemos casas que caíram devido à enchente do córrego. Em dias chuvosos, no período da noite, moradores ficam acordados acompanhando o volume das águas que correm pelo córrego, preocupação que vem acontecendo há mais de anos. As 2 manilhas que deveriam escoar todas as águas das chuvas encontram-se obstruídas, impossibilitando o fluxo das águas. João Roberto Ladeira da Costa, vereador. Indicação número 2/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a troca de toda a rede elétrica da iluminação do campo do Cacaria Futebol Clube, no distrito de Cacaria, devido ao curto-circuito que danificou as instalações. O campo de Cacaria é muito utilizado pelos adeptos da prática do futebol, o esporte preferido do povo brasileiro. As lâmpadas foram substituídas recentemente pelos próprios moradores, mas houve um curto-circuito na instalação que danificou a rede elétrica, deixando-a inoperante, necessitando da intervenção do poder público urgente, evitando assim qualquer tipo de acidente com as crianças que brincam naquela praça de esportes. Entendendo justificada a presente proposição, aguardo assim o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 3/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador nos usos de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a elaboração de um projeto de lei junto à Procuradoria-Geral e demais secretarias envolvidas, visando a mudança da database para
o aumento salarial dos servidores públicos municipal passe a ser em 1º de janeiro de cada ano. Eu fiz essa já, tá? Depois a gente... O governo federal executa o aumento do salário mínimo em 1º de janeiro de cada exercício. Os servidores municipais teriam um ganho relativo com antecipação de 5 meses, porque hoje essa correção só acontece em 1º de maio. Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 4/2014. Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal providências urgentes para assinatura do convênio com os Correios para a contratação de funcionários para a entrega de correspondências nos diversos locais onde os Correios ainda não realizam esse serviço essencial. Cito como exemplo o distrito de Cacaria, onde posto para a execução deste serviço está pronto há bastante tempo, ao lado da sede da Associação de Moradores, mas até a presente data as pessoas que lá residem precisam vir até o centro de Piraí para buscar as suas correspondências, gastando tempo e dinheiro. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 5/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a colocação de coletores de lixo nas praças em frente aos colégios e em todas as ruas de Santa Anésia e bairro Querosene, no distrito de Santa Anésia. A presente proposição visa atender às reclamações da população que reivindicam uma maneira mais adequada, mais apropriada para se fazer o descarte do lixo local, evitando assim o mau cheiro e a sujeira causada pelos detritos, além de contribuir para uma cidade mais limpa e organizada. Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 6/2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador com assento nesta Casa Legislativa, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a colocação de contentores de lixo em frente ao colégio e posto de saúde em todas as ruas de Rosa Machado e Sanatório da Serra, em Piraí. A presente proposição visa atender às reclamações da população que reivindicam uma maneira mais apropriada de se fazer o descarte de lixo local, evitando assim o mau cheiro e a sujeira causada pelos detritos, além de contribuir para uma cidade mais limpa e organizada. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, vereador. Indicação número 7/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a adoção de providências com o objetivo de realizar o término das obras do manilhamento na rua Henrique Marques Lisboa, Sanatório da Serra, neste 1º distrito de Piraí. O referido local encontra-se com esgoto a céu aberto, resultando em proliferação de moscas, ratos e etc., podendo causar doenças nas pessoas na comunidade. Além disso, gera um péssimo aspecto de mau cheiro, agredindo o meio ambiente. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 8/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a construção de uma cobertura na área externa da capela mortuária de Piraí. A referida solicitação tem como objetivo aumentar o espaço para que as pessoas possam velar seus entes queridos, visto que a capela não comporta muitas pessoas em seu interior. Além disso, nos dias de chuva e intenso calor, causa tumulto e desconforto aos que ali se encontram. Com a obra, as pessoas se sentirão mais à vontade, pois algumas não ficam confortáveis para adentrar o interior da capela. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 9/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal monitoramento com instalação de câmaras de segurança nos bairros e distritos de Piraí. A solicitação tem por objetivo trazer mais segurança e identificação de pessoas que circulam pelos bairros com a intenção de praticar atos de vandalismo, roubos e coibir o comércio de drogas, deixando nossos moradores mais seguros, além de facilitar o trabalho da polícia e os serviços públicos, levando em consideração que nosso município vem crescendo a cada dia, despertando o interesse de pessoas mal intencionadas. Entendendo justificado, espero por parte do senhor prefeito municipal a possibilidade de atendimento a esta reivindicação. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 10/2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, usando de suas prerrogativas no Legislativo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente estudos da possibilidade de construir uma nova escola no bairro Varjão, porém mantendo o nome Rosa Carelli da Costa, no bairro Varjão, em Piraí. Embora o prédio atual tenha
atendido durante muitos anos a população, o aumento do número de alunos e a evolução populacional do bairro, no momento atual, pede uma estrutura mais moderna, a fim de melhor se adequar às necessidades não só dos alunos, mas também dos departamentos administrativos e pedagógicos, que assim permitirá que as equipes de manutenção, conservação e serviços gerais possam trabalhar com mais praticidade na prestação de serviço à comunidade. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 11/2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a necessidade de providenciar a recuperação da malha asfáltica no bairro Varjão, primeiro distrito deste município. Embora algumas ruas do bairro estejam em boas condições, outras necessitam urgentemente de obras de recuperação da malha asfáltica, em virtude do grande número de buracos nelas existentes, o que torna urgente tais providências. Entendendo plenamente justificada a presente proposição, aguardo medidas para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 12/2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, usando de suas prerrogativas nesse legislativo, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a analisar a possibilidade de se construir uma quadra poliesportiva no bairro Varjão, primeiro distrito. A quadra hoje existente no bairro localiza-se no pátio da Escola Municipalizada Rosa Carelli da Costa, dificultando o livre acesso da comunidade. A referida quadra não conta com banheiros, vestuários, arquibancadas e não tem uma boa iluminação. No entanto, a principal justificativa é a acessibilidade da comunidade nos eventos poliesportivos. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Indicação número 13/2014, Anderson da Silva Eco Estacato, vereador no uso de suas prerrogativas legais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente a construção de uma quadra poliesportiva no bairro Vila Esperança, neste distrito. A construção desta quadra proporcionará aos moradores dessa localidade mais opções de práticas esportivas e diversas atividades de lazer, podendo ainda ser utilizada para eventos de festividades do bairro. Em razão do exposto, apresento a presente indicação, esperando a prestimosa atenção do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Anderson da Silva Eco Estacato, vereador. Indicação número 14/2014, Anderson da Silva Eco Estacato, vereador no uso de suas prerrogativas legais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal determinar a secretaria competente a substituição de lâmpadas queimadas nas quadras do bairro Sossego e Vila das Palmeiras. As quadras encontram-se parcialmente no escuro, dificultando assim a prática de esportes, pois as quadras são as únicas áreas de lazer dos moradores do bairro Sossego e Vila das Palmeiras. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Eco Estacato, vereador. Indicação número 15/2014, Eco Estacato, vereador no uso de suas prerrogativas legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente que designe um responsável técnico à casa da senhora Marilúcia dos Santos Lemos, localizada na rua Antônio Joaquim Travassos, número 181, bairro Asilo, para avaliar se a obra que foi feita é de responsabilidade da prefeitura ou da moradora do local. Conforme cópia da carta em anexo, a moradora relata que a casa foi interditada e reformada através de um programa de reforma habitacional, mas pouco tempo depois começou a vazar esgoto. A senhora Marluce relata ainda que já conversou com o empreiteiro e já esteve algumas vezes na Secretaria de Obras, mas até o momento não conseguiu resolver o problema. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2014, Eco Estacato, vereador. Ofício número 23/2014, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Piraí. Instrução normativa número 001, de 14/12/2000, SSP Ministério das Comunicações. Termo de convênio de Agência de Correios Comunitária. Informamos a esta Câmara Municipal, na forma e para os efeitos da Lei nº 9.452 de 97, a assinatura do termo de convênio celebrado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Diretoria Regional do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Piraí para a prestação de serviços básicos de correio na localidade Rosa Machado, através da AGC, Agência de Correio Comunitária, regulamentada pela INSSP número 001. O objetivo é viabilizar a prestação de serviços postais básicos em pequenas localidades com população superior a 500 habitantes, mediante convênios com entidades públicas. Atenciosamente, Jorge Lima Guimarães. Quem você pediu isso? Alguém pediu isso, não pediu? Sim, pediu você?
Excelentíssimo senhor Wilden Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Solicitamos de Vossa Excelência a disponibilização do auditório e cozinha da Câmara Municipal de Piraí, dos equipamentos de som, data show e um microcomputador no dia 5 de fevereiro de 2014, às 19 horas, para a realização do plano de negócio Polishop Opportunity 3.0 a ser realizado pelos diamantes da empresa, os diamonds da empresa Polishop Opportunity, Arthur e Andréia Freire. No aguardo da resposta, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Caroline Santiago. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos Vossa Excelência a disponibilização do auditório da Câmara Municipal de Piraí dos equipamentos de som, data show, microcomputador e cozinha nos dias 29 e 30 de março de 2014, às 18 horas e 30 minutos, para a realização de um culto de agradecimento, louvor e adoração ao nosso Deus pelo primeiro aniversário da congregação e do Círculo de Oração da Assembleia de Deus no Campo Missionário em Piraí. No aguardo de resposta, subscrevemos-nos atenciosamente, missionária Cristiane Cerqueira de Freitas Zanelato, dirigente da congregação, e pastor Adilson da Silva Moura, pastor presidente. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Darley. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Quero desejar aqui boas-vindas aos colegas vereadores no retorno de nosso recesso. Vamos iniciar no início de o ano 2014, esperamos melhorar o nosso trabalho junto à comunidade, junto ao governo, né? Esperamos do executivo, dos secretários, da pessoa de confiança do nosso prefeito, um melhor atendimento para que nós cumpra com o compromisso que assumimos, né, com a nossa comunidade. O prefeito teve o início de um mandato muito turbulento, todos nós sabemos, mas um ano já se passou e muitas coisas nós estamos devendo à população. Somos muitos cobrados. Nesse período do recesso eu não viajei para lugar nenhum, fiquei dentro do município, principalmente lá dentro de Arrozal, e muitas coisas foram cobradas por minha pessoa. E tenho trabalhado muito, vou trabalhar para ver se eu consigo concluir alguma coisa. E para isso nós precisamos ser atendidos pelo executivo e pelo secretário. Quero, inclusive, agradecer a presença do Charles Barizon, que aqui está. Seja sempre bem-vindo nesta casa, sua presença é sempre bem-vinda. Você, para todos nós vereadores, né, para mim, vereador Darley aqui, sempre foi uma pessoa que nos recebeu, tem lutado para cumprir com o seu compromisso como secretário de Cultura e tem sido sempre atencioso com todos nós em resposta, em atenção, em tudo aquilo que nós precisamos. Tá? Quero também fazer aqui um elogio ao governo, principalmente à Secretaria de Educação, os veículos que foi colocado à disposição da comunidade hoje, que são 3 caminhões para melhor atendimento ao transporte em área de estradas vicinais, puxar material, transportar material, 3 ônibus na área de educação para melhorar o transporte, que tem aumentado cada vez mais com a responsabilidade do município de transporte escolar, 2 micro-ônibus, 3 Kombi, 1 Gol, tá? E isso aí é importante porque tem aumentado cada vez mais essa responsabilidade do município. E também não deixa de ser um requerimento feito pela comunidade, por todos nós vereadores. Lá em Arrozal nós temos vários locais em fazenda, bem distante, entendeu? Como Mundo Novo, como Fazenda da Cachoeira, Retiro, vários lugares longe que o Tribunal de Contas, o Ministério Público obriga que o município transporte essas pessoas, que não deixe eles lá sem estudar. Então, parabenizar o governo por esses veículos que estão sendo colocados hoje à disposição da comunidade. Muito obrigado, presidente, e que o ano 2014 seja de muita paciência e muita fé para todos nós. Obrigado.
Com a palavra o vereador Júnior Rocha. Senhor presidente, permissão para falar daqui. Rapidamente, queria pedir permissão ao senhor e convidar os colegas vereadores para que para convidar os senhores para que nós possamos fazer juntos para amanhã, pedir aqui que a servidora Sônia, que o senhor designe a servidora Sônia, o servidor Getúlio, que a gente possa estar fazendo aqui alguma coisa em homenagem ao doutor Antônio da Cacari, que veio falecer agora próximo do final do ano. Foi um vereador muito atuante, né, que trabalhou muito pelo nosso município, para a gente poder estar todos juntos aqui prestando uma homenagem a ele amanhã. Era isso, presidente. Obrigado. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, os companheiros vereadores, o público presente. Reinício da gente mais um ano legislativo, um ano importantíssimo aí para a vida de todo o povo brasileiro. A gente vai ter eleições, praticamente são eleições gerais. A gente vai decidir lá do presidente da República até os deputados estaduais aqui do nosso estado, esses que mais se aproximam da gente. E a gente precisa ainda corrigir muita coisa, trabalhar muito. Eu vi o nosso prefeito, o início de mandato, ele teve aí um ano que a gente deu uma salvaguarda para poder começar os trabalhos. Eu, inclusive, tenho uma grande preocupação. Dia 7 agora completa um ano daquela enchente que nós vivemos no município. Uma série de serviços ainda estão por ser executados. Então, acho que a equipe, Charles, fico muito feliz de ver sua presença aqui. Eu acho que outros secretários também deveriam estar aqui presentes, para a gente estar atrapalhando por essa equipe, aquele projeto de governo que foi elaborado, programa de governo. E eu gostaria muito de chamar a atenção que a gente tem realmente que a Casa Legislativa, nós estamos aqui para legislar, nós não executamos, por isso é poder executivo e poder legislativo. A nossa obrigação é estar contribuindo, como eu vi ali agora, são 3 requerimentos, mais 15 indicações. E são pedidos que a população nos faz e que a gente está aqui para colaborar com o município. A gente não executa a obra é executada pelo município através da sua equipe de secretários, que lá elabora os projetos, são encaminhados para o Estado, encaminhados para o governo federal, e a gente tem obrigação de estar fiscalizando o andamento dessas contas, elaborando leis. Hoje nós recebemos uma lei aqui bastante complexa, é a lei aí que vai regulamentar a parte dos taxistas. Uma outra é só uma adequação ali na Secretaria de Saúde, a troca de um nome. E a gente tem hoje uma grande responsabilidade, que é estar instruindo a nossa população, que vamos estar diante aí de um ano bastante complicado, que vai ter Copa do Mundo, o Brasil vai ser visto pelo mundo inteiro. A Copa do Mundo é um evento talvez maior que pode existir aí, é o carnaval, o nosso carnaval brasileiro aí, principalmente o Rio de Janeiro. Aí depois vem a Copa do Mundo, vai parar o país aí um mês praticamente, e logo depois a gente entra umas eleições. Importantíssima. Vamos discutir programas de governo, a gente vai ver denúncia demais. Hoje nós temos visto aí o grande escândalo que foi o Mensalão. Estamos vendo hoje o grande escândalo que está lá em São Paulo, problema seríssimo lá daqueles, administração lá que tinha uma ligação forte com empreiteiras como a Siemens, como a Alstom, que lá trabalharam lá tanto no governo Mário Covas, governo do Alckmin, Serra, todos eles estão envolvidos. Às vezes até que não aparece muito hoje aí no cenário, mas isso vai vir à tona agora na hora das eleições, vocês não tenham dúvida. O Brasil vive hoje uma legislação eleitoral totalmente desatualizada. Nós temos um sistema bicameral em Brasília, que é Câmara dos Deputados com mais o Senado. O Senado, os caras têm mandato de 8 anos, sendo que ainda tem aquele sistema que a cada 4 a gente, ora troca 2, hoje nós temos Lindenberg e Crivella, e depois troca mais um, que vai ser dessa vez agora, que é o senador Francisco Dornelles. Primeiro, essa defasagem de mandato. Por quê? Eu não vejo explicação. Uma segunda situação que a gente tem visto é proporcional o número de deputados, de acordo com a população de cada estado. E isso alguns estados saem perdendo por ter uma população menor.
Hoje o maior número de deputados em Brasília é do estado de São Paulo. Aí depois vem Minas, Rio de Janeiro. E aí tem um equilíbrio, que cada estado tem 3 senadores. É uma parte tipo um Senado revisor. Ele trabalha praticamente revisando, porque todas as votações têm que passar ali pelas 2 casas. E a gente tem observado, por exemplo, que a gente precisa corrigir esse tipo de absurdo. E tem também um absurdo que a gente vê em Brasília, que é bancadas dos lobbies. É dos empreiteiros, é dos planos de saúde, é das empresas prestadoras de serviços de telefonia, de energia, é dos grandes bancos, do setor financeiro, é da agropecuária, do agronegócio, dos latifundiários. E a gente tem visto pouca coisa mudar. As dinastias que tem pelo Nordeste, pelo norte do país, elas continuam prosperando. Eu li reportagens agora, semana passada, a gente vê lá o Sarney está há 100 anos no Maranhão, a família dele manda 100 anos no Maranhão. A gente vê o Jader Barbalho está agora botando o filho dele para poder mandar no estado do Pará, é candidato a governador. E a gente vê também Romero Jucá, que é uma outra liderança forte, também preparando o filho dele como vice lá, governador, também lá no estado de Roraima. Então isso, a gente viu o Antônio Carlos Magalhães, mandou a vida toda, ele mandou até morrer praticamente. O filho dele foi presidente do Congresso, ele cansou aí de ser ministro, de ser presidente lá do Senado. E isso eu acho assim que a nossa população precisa estar muito atenta e discutir cada projeto. A gente vai ver denúncia aí até demais. Aqui para o governo do estado vai ter, a nível de governo federal vai ter muita denúncia. A gente tem que ver projeto, o que esses caras mostram para a educação, para a saúde, para o saneamento, para o desenvolvimento do país. A gente vive hoje situações aí que o nosso país, ele falta realmente trabalho na infraestrutura, investimento de peso na infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, como a lógica das coisas tem hora que sofre um reverso, fizemos um estádio em Brasília que custou 1 bilhão e 800 milhões, praticamente para enfeite. São algumas partidas que serão disputadas lá na Copa do Mundo, porque lá não tem nenhum time de expressão lá na sede de Brasília, nosso Distrito Federal. A gente vai fazer um estádio, já foi inaugurada lá, a Arena das Dunas, lá em Natal. Qual a tradição que tem qualquer time de futebol em Natal para se gastar 1 bilhão num estádio de futebol? Lá no Amazonas, qual a tradição que tem o estádio, qual o time de futebol que a gente vê que mereça tanto? Vai ser feita a Arena Pantanal lá, está toda atrasada, mas vai ser feita. É 1 bilhão e meio em cada estádio desse. Por isso, todo esse tipo de revolta popular, colocando que realmente o nosso país tem um padrão FIFA, mas esquecem da saúde, esquecem da educação, esquecem da infraestrutura. A gente precisa, por exemplo, investir pesado na área da infraestrutura, asfalto. Lá na região de Mato Grosso, a nossa safra tem hora problema seríssimo de escoamento da safra para chegar nos portos, para ir para os países aí. Nosso agronegócio está de vento em popa. Precisamos realmente renovar a parte dos portos. A gente precisa preparar os portos para receber esses grandes navios. A gente não tem toda essa estrutura para oferecer para os nossos empresários. Nosso parque gerador hoje sofre um problema sério, que é o problema, às vezes, da água. Os reservatórios encontram hoje num nível muito baixo, uma coisa realmente que está acontecendo, um calor excessivo no país inteiro. Então, a gente tem um excesso de consumo de energia. E isso tudo a gente tem visto que tem que ser discutido agora na hora da gente votar. Vamos discutir ali quem é um programa de governo que vai privilegiar uma infraestrutura firme para o país crescer, com mais educação. A gente tem que copiar exemplos maravilhosos que teve aí, por exemplo, na Coreia do Sul, que hoje a gente tem 98% da população da Coreia do Sul tem nível superior. A gente aqui hoje não tem quase ninguém com nível superior, falta mão de obra qualificada no mercado. Além disso, a gente vive um problema muito sério, que é o baixo nível do ensino. As notas que são feitas aí, que a gente vê do Enem, do IDEB, são muito baixas. A situação da distribuição de renda nesse país é uma vergonha. Eu vivi a minha vida inteira vendo sempre
que o bolo tem que crescer, que o bolo tem que crescer, e nunca dividir esse bolo. Veio agora uma política para a melhoria do salário mínimo. A gente tem visto aí, esse governo que eu sou, do Partido dos Trabalhadores, fez algumas modificações e tem melhorado um pouco o salário mínimo. Mas precisa melhorar muito mais, a gente precisa melhorar em todas as áreas. A parte de saúde hoje, nós vivemos hoje a política do crescimento dos planos de saúde. A gente não tem visto o nosso SUS prosperar na direção de atender bem a população. Vai em qualquer hospital federal, hospital estadual do Rio de Janeiro, para vocês verem que tristeza que é o atendimento nesses hospitais, que sufoco que passa a população, quantas pessoas morrem naqueles corredores, nas filas. E isso, a gente vendo hoje um país sendo preparado para ser mostrado para o mundo inteiro a Copa do Mundo. Então o país hoje, a gente tem que se orgulhar que realmente vai ficar um legado. Eu tenho certeza que vou afirmar para vocês uma série de serviços de transporte urbano, uma série de serviços que a gente tem na área de segurança. Eu tenho visto aí a luta que é, a gente tem visto a violência como cresce aí, principalmente na nossa cidade do Rio de Janeiro, a violência como ela cresce. Os investimentos que são feitos ainda estão muito aquém daquilo que a gente precisa, senão a gente vai ter que ser monitorado por câmeras, porque em qualquer lugar que você tem o problema da insegurança. Então a gente precisa investir nessa área pesado. Eu acho que realmente tem uma política de segurança hoje traçada pelo governo estadual e precisa realmente dar andamento para ver se a gente consegue tornar o Estado legítimo em algumas comunidades, porque as comunidades lá simplesmente o Estado não existia. Aquilo era dominado pelo tráfico de droga, pelas milícias, a gente não tinha nenhuma segurança. Hoje tem uma política de enfrentamento com a parte do crime organizado, muito difícil. A gente vê aquela situação que está se passando no Maranhão, lá daquelas mortes constantes lá no presídio lá de Pedrinhas. Então, tudo isso que a gente está passando, boa parte nós vamos ter que agora, em outubro, ver se a gente decide com coerência, porque, infelizmente, o poder econômico domina esse país. E aquilo que eu falei, a gente tem que realmente, na eleição, saber traçar planos para a gente poder escolher um bom presidente para essa república, que vai ficar aí mais 4 anos, escolher senador que sejam comprometidos com as suas bases, de estar ajudando lá na casa, no Senado Federal, escolher deputados realmente que venham apresentar uma emenda, que é aquilo que a gente fala, o deputado ele não executa nada, ele pede uma emenda no Orçamento Geral da União. E aí, às vezes, cai alguma coisa aqui no município de Piraí, seja uma creche, seja uma melhoria que a gente vai fazer num colégio, ou num centro de ensino desse que a gente precisa estar evoluindo muito mais. Eu sempre briguei, gostaria demais de ver uma sede do Senai aqui em Piraí, de ver o nosso ensino profissionalizando, deslanchar um pouco mais. Hoje a gente tem essas indústrias que pode virar um polo ali no distrito de Arrozal lá. A gente precisa realmente de garotos aí, a nossa juventude, mais firme nesse ensino, de apresentar, às vezes, o desenvolvimento do ensino técnico e ter profissionais aí, principalmente que a gente hoje fala que nós somos o município digital, a cidade hoje é conhecida no mundo inteiro como Piraí Digital. A gente precisa ter gente mais especializada, principalmente nessa área de informática. Aqui hoje a gente tem as usinas geradoras da Light, a gente precisa ter gente mais bem, conhecimentos técnicos na área de energia elétrica. Então, tudo isso que a gente tem visto, hoje a Ambev está ali com uma série de equipamentos que depende da mecatrônica, que depende realmente dessa robótica, da parte realmente de TI, da tecnologia da informática. Então, gente, eu gostaria demais de ver o espírito da gente, como é que a gente vai evoluir, para trazer aqui para Piraí também, que a gente consiga alcançar todo esse desenvolvimento e o amadurecimento político que a gente precisa a cada momento estar vendo. Eu acho que o prefeito Luiz Antônio vai fazer lá uma reunião de balanço do ano passado, ver que realmente nós deixamos a desejar de alguma forma e dar um choque nessa equipe para que a gente realmente, no ano de 2014, apesar de ser ano de Copa do Mundo, de ser um ano de eleições que o país sofre alguns impactos, que a gente possa realmente dar uma valorizada nessa população, que é ela que nos colocou aqui, e a ela que a gente deve o nosso respeito e o nosso trabalho. Eu gostaria demais de poder avançar mais no desenvolvimento do nosso Piraí, na valorização desses servidores. A rede de ensino amanhã começa seus trabalhos. Eu gostaria demais de ver que essas pessoas realmente merecem o nosso carinho, o nosso respeito. As pessoas que trabalham no setor público têm que realmente ter um certo carisma para lidar, porque a gente tem que desenvolver
todo um afeto, todo um carinho, respeitando o direito de cada cidadão. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Elco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente. Obrigado. Boa noite a todos. Eu tive a oportunidade de estar com algumas pessoas que trabalham na área da saúde e essas pessoas vieram agradecer por terem sido contempladas pelo PEMAC. E eu, assim, falei, vou transferir, né, esse agradecimento, esse elogio diretamente ao vereador Junão, que sempre foi um alvo, né, do vereador, uma luta muito grande. Embora nós tenhamos aprovado, quero te parabenizar, Junão, porque realmente o pessoal ficou muito feliz aí com essa conquista. Palavra, vereador. Obrigado pelas suas palavras, mas quero deixar claro em plenário que foi uma luta nossa, que a nossa união, que foi possível isso, junto com a sensibilidade do prefeito, da secretária, entender que isso ia ser um ganho fundamental para o funcionário da saúde, da atenção básica. Eu acho que foi uma vitória do município, não só o recebimento do recurso, como a criação da lei, que nós fomos um dos primeiros municípios do estado a aprovar uma lei para esse pagamento. Então, assim, acho que é uma vitória nossa, acho que talvez uma das nossas maiores vitórias no ano de 2013. Obrigado pelas suas palavras. Disponha. Uma outra questão que me deixou muito preocupado, né? A gente tem elogios e tem cobranças, né? E uma questão que me deixou muito preocupada foi em relação às áreas de risco do nosso município. Eu confesso que, pelo primeiro mandato que estou exercendo, senti uma pressão muito grande, porque o gestor, a cada escolha, ele tem que promover uma renúncia. E o prefeito, ele escolheu, né, o caminho da preservação dos recursos da Prefeitura Municipal de Piraí para conseguir recursos, né, do governo federal, do governo do estado, e isso deixou uma certa preocupação. Então eu quero agradecer aqui de público a Deus, porque Piraí é uma cidade abençoada, e o prefeito, né, por sua vez, também tem certeza que já fez esse agradecimento. A gente não teve maiores complicações e tivemos ainda, né, alguns recursos conseguidos, e com isso foi uma escolha acertada. É lógico que com risco, mas a gente vê que no dia a dia, quando a gente tem a possibilidade de conversar com as pessoas na rua, algumas, né, têm a preocupação com o município, em ver que o município está bem. Independente da escolha do prefeito de utilizar ou não a verba, a pessoa está torcendo para que não chova, está torcendo para que não caia nenhum barranco e para que ninguém venha sair prejudicado. Mas, infelizmente, eu acabei ouvindo, né, de umas 2 pessoas, tomara que caia mesmo, porque desse jeito vocês vão aprender. Então, muito obrigado, Papai do Céu, porque foi uma escolha que com risco, mas foi acertada. Obrigado. Boa noite. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, companheiros, eu até utilizo aqui mais um momento para a gente colocar as dificuldades, às vezes, que alguns distritos têm convivido. Problema da energia elétrica. Eu fiz, logo em fevereiro, quando a gente começou o período do mandato anterior, o período legislativo anterior, que a gente queria uma audiência pública com o presidente da Light, porque essa sessão aqui do Vale do Paraíba, o setor que teria que decidir pela gente, não estava dando a resposta necessária à nossa população aqui. Continua problema seríssimo de falta de energia. No Varjão, se repetindo constantemente, se repetindo em Arrozal, e a Cacaria saiu até no Folha do Café, eu parabenizo lá a reportagem, começou numa quinta-feira, só voltou energia domingo à tarde. Eu acho que a falta de responsabilidade e compromisso de um serviço é essencial. Imaginem vocês se tem uma pessoa doente, esse calor que tem feito, a gente depende de um ventilador, de uma geladeira,
tudo às vezes se deteriorando, estragando. Um momento difícil que vive, às vezes, os distritos mais afastados. E às vezes até aqui mesmo, eu moro ali no 4 de abril, e de vez em quando, sem que a gente menos espere, está lá a falta de energia, a gente não sabe a hora que volta. Então eu acho que essa empresa está faltando com responsabilidade. Eu acho que, não sei se o caminho seria o Ministério Público através da tutela coletiva em Barra do Piraí. Alguma coisa a gente tem que fazer para melhorar essa parte, principalmente, a gente não diz assim que é impossível dar um defeito. Pode dar um defeito em qualquer rede elétrica. Existem lá uns dispositivos que são exatamente para fazer o desligamento quando acontece algum defeito. Só que a reposição disso não pode demorar tanto. Honestamente, gente, eu acho que, no meu ponto de vista, essa empresa está faltando realmente. E aí vem um grande problema que a gente vive. Hoje, a empresa da qual eu trabalho, a SEDAI, uma série de locais, a gente precisa de uma bomba para botar água num ponto mais elevado. O que acontece? Se falta energia, não tem a água, porque a bomba não vai funcionar. Então, uma série dessas interrupções ocasiona também a falta de água para aquelas pessoas. Aí o aparelho de ar-condicionado e a geladeira, que tudo é perdido lá na geladeira. O problema da falta de água para poder a pessoa ter as suas necessidades ali, de higiene, inclusive, fica tudo realmente uma coisa desfavorável para essas pessoas. Então, eu tenho observado no Varjão, constantemente, interrupção com horas e horas para que seja restabelecido. Ali na Jaqueira, horas e horas, a energia demora para poder ser restabelecida. Problema sério que aconteceu, já não é a primeira vez, o falecido Antônio Esmeralda tem até algumas ações que ele fez na Justiça e foi até indenizado por isso, para poder realmente até corrigir algum tipo de não serviço prestado, na hora que a gente às vezes não paga uma tarifa, ela vai lá e interrompe a nossa energia. Então, acho que essa empresa tem uma responsabilidade. Hoje, o maior controlador da Light é a CEMIG, a Centrais Elétricas de Minas Gerais, é do governo estadual de Minas, que hoje é o maior acionista da nossa Light Rio. Então, acho que é uma empresa que tem que ter um comprometimento de prestar um serviço de qualidade. Isso, pelo que eu tenho observado, está se repetindo com muita constância. Às vezes, até momentos que não tem chovido, a gente viu o que aconteceu na Cacaria, ficar de uma quinta-feira até parte da noite de domingo para ter a energia restabelecida. Isso é um absurdo. E lá na Cacaria também, a gente gostaria de ver o nosso poder público, eu estou fazendo o pedido aqui, o campo lá do Cacaria, sempre o pessoal até lá participando de alguns torneios e fazendo as atividades lá do futebol. Houve um curto-circuito, a informação que eu tenho realmente é que tem alguns fios que estão muito expostos e pode acontecer lá até um acidente de uma pessoa morrer lá por um choque elétrico. Então, isso eu estou pedindo aí uma intervenção da nossa Prefeitura Municipal, tenho certeza que isso aí vai lá ver o mais rápido possível, porque a gente até que evitar algum tipo de acidente. Um problema também que a gente tem visto, eu acabei de ver a leitura ali, foi até uma coincidência das coisas. Hoje os Correios, aonde ele não atende, ele faz um convênio com o município assina o convênio com ele, bota um funcionário e o Correio paga esse funcionário para poder fazer essa distribuição. Lá em Rosa Machado já tem, em diversos outros locais aqui de Piraí já tem esse tipo de prestação de serviço. Às vezes a gente vê ali em Ribeirão das Lajes, antigamente era um funcionário da Light que fazia. Lá na Cacaria está pronto o setor onde é para ficar o funcionário, para fazer a distribuição de correspondência. Imaginem vocês, uma pessoa que mora na Cacaria, ter que vir aqui em Piraí, e às vezes é assim, gente, a titularidade da correspondência, às vezes é de uma pessoa que tem uma união conjugal, não está lá com a certidão de casamento para aprovar. O documento está ali, se o cara não faltar um dia, ele vai ficar sem a correspondência. Às vezes é uma fatura, uma coisa importante. Então precisa realmente, nosso poder público, estou vendo ali que já foi assinado para Rosa Machado, eu acho que outras localidades. Então esses locais, por exemplo, é difícil, porque tem que pegar um ônibus, são horas e horas que venha, ter que subir, vir aqui, gastar a passagem, vir até a sede do município. Se não tiver uma união estável, às vezes, a própria pessoa tem que vir aqui pegar. Imaginem vocês, o funcionário do Correio está ali, a correspondência não confere com o nome da pessoa, não traz a certidão de casamento, não pode levar a correspondência. Então, é uma dificuldade que realmente a gente chama atenção
para que a gente podendo aqui, por essa Casa Legislativa, vendo esse convênio assinado, que a gente, o mais rápido possível, porque é diversos casos, a gente observa isso, que não é um caso nem outro. Hoje na Cacaria a gente já tem lá perto mais tem 900 e poucos eleitores, deve ter 3.000 pessoas praticamente morando na Cacaria. Então a gente precisa realmente dar uma atenção importantíssima para resolver esse serviço essencial que não está sendo prestado lá. E para terminar, eu fiz um pedido para que nossa prefeitura pudesse estudar, que isso entra a parte orçamentária, eu sei muito bem disso, para botar a data base dos funcionários, onde há o reajuste da parte salarial, para o mês de janeiro. O governo federal foi puxando a data do salário mínimo, botou em 1º de janeiro. Tem o dia do trabalho, que é o 1º de maio, e ficou uma coisa tradicional aí, sempre ser em 1º de maio. Se estude, junto à Procuradoria, um projeto de lei, porque isso vai impactar a parte orçamentária também. Não é possível fazer esse ano. Eu sei que tem que, aquela parte orçamentária, que é a parte da Fazenda, tem que estar junto ali, para poder ver qual vai ser esse gasto a mais. E até coincidir com os exercícios, que é 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, acho que facilita, inclusive, o planejamento dos gastos do nosso poder público e coincide até com o mandato desses nossos prefeitos, que sempre assumem em 1º de janeiro. E haveria um ganho, aquilo eu até citei ali, de 5 meses, que você tem um aumento, um reajuste, que hoje a gente fala muito em aumento, não é aumento, é só o reajuste pelo INPC das perdas passadas. Mas seria uma coisa que vai haver uma antecipação dessa correção pela perda passada. Então fiz esse pedido, eu acho que isso aí não é tão difícil para o nosso poder público verificar uma forma de fazer justiça social e trazer mais um benefício, que a gente precisa de trabalhar outros mais aqui, que venham atender esses trabalhadores e servidores públicos do município. E até para encerrar, o Antônio Esmeraldo, ele foi vereador aqui no mandato junto comigo, sei que houve aquele problema sério de saúde, e eu acho importantíssimo que a nossa casa, eu até, em comum com vocês, eu acho que a gente tem que fazer uma moção de pesar. Hoje é o 1º dia, a gente faz uma moção de pesar aí para poder passar a família do Antônio Esmeraldo. Ele nos ajudou muito lá na Cacaria, ele sempre esteve ao lado daquelas pessoas lá. A gente sabe muito bem que atuou nessa casa aqui por muito tempo, representando a população de Cacaria. Então acho importantíssima essa homenagem que a gente vai fazer para ele aqui nessa Casa Legislativa. Ele teve aqui durante 8 anos, não foi pouco tempo. Eu sei que teve aqui um mandato aí que a população lá de Cacaria referendou ele como seu representante. E no momento, às vezes, da doença, uma doença grave, o câncer, realmente a gente procura recursos para todo lado, mas infelizmente é muito difícil hoje, se a gente não pegá-la bem no início, é muito difícil qualquer tipo de tratamento para essa doença. Então eu acho mais justo a gente ter uma homenagem aí ao nosso colega que trabalhou por essa casa e trabalhou por esse povo de Piraí. Então, presidente, eu acho importantíssima aí a lembrança que o Júnior Rocha fez. Eu também tinha sido cobrado por um rapaz lá que mora em Cacaria, para a gente tivesse condição aqui de fazer alguma coisa por essa casa, para que lembrasse o nome dele, porque ele prestou bons serviços lá àquela comunidade. Então, acho muito importante, se a gente puder, amanhã, logo na abertura dos trabalhos, a gente poder estar fazendo uma homenagem àquele companheiro. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Vamos começar mais um ano. Eu desejo a todos vocês um bom trabalho para esse ano. Vamos torcer para que o nosso prefeito tenha melhores condições de trabalhar, para que a gente possa, então, resolver ou ajudar a resolver alguns problemas dos nossos munícipes, que tanto cobra a gente. E como esse ano que passou foi um ano turbulento, um ano cheio de problemas, um ano até de pouca arrecadação, e o início de um governo é sempre conturbado mesmo.
e tivemos que dar esse desconto aí para o nosso prefeito, mas acredito que esse ano ele vai poder trabalhar bem melhor e nos ajudar a ajudar essas pessoas que nos cobram tanto na rua. Vamos pensar positivo, que pelo menos pensar positivo já ajuda um pouco. Quando a gente é negativo demais, até atrapalha. Então eu sou uma pessoa muito otimista e penso positivo. Repeti até umas indicações que não deve ter tido tempo ou oportunidade para ser feita no ano de 2013, perdão. Então eu repeti, são indicações que eu já tinha feito no início do ano passado. Uma foi de cobertura externa na capela mortuária. Essa semana mesmo eu tive um velório lá, um calor muito grande, ter feito um calor, tá intenso, e ficar naquela capela lá com esse calor é complicado demais. Não tem espaço para muita gente e acaba tendo que ficar na beirada das sombras lá para de fora lá para poder conseguir ficar, né? Além do desconforto que é perder uma pessoa que você gosta e ainda ter que sofrer no calorão daquilo lá. Então indicando para que seja feita a cobertura lá para dar pelo menos um pouco mais de conforto às pessoas. Outra dela é um anilhamento que existe no Sanatório da Serra, que é uma vala a céu aberto lá, perto da casa das pessoas, bem encostado, e que dá um transtorno muito grande, mau cheiro, muito mosquito, e não é uma coisa tão difícil assim de resolver. Acho que são 100 metros de manilha. Eu iria resolver problemas, inclusive de saúde, porque quando você não tem condições de ter nem saúde boa, fica bem mais difícil. Você tendo saúde, pelo menos você consegue correr atrás para poder conquistar as coisas da sua vida. E lá realmente é um lugar que bem sofrido. Tem problema de água, tem problema de tudo lá. E esse é um problema gravíssimo lá. E o outro também já fiz ano passado, foi a instalação de câmeras de segurança no nosso município. Você vê que cada dia aumenta mais a violência no nosso município, que é tão calmo, mas tem assalto direto, tem lojas sendo assaltadas direto aí, Arrozal, Varjão, aqui em Piraí mesmo. Eu acho que com essa instalação dessas câmeras aí vão reprimir algumas pessoas que gostam de fazer coisa errada. Aqui na Beira Rio já tem algumas, mas mesmo assim foi roubado o carro aqui, tinha pessoas roubando step aí do carro dos outros. Quer dizer, tudo isso vai inibir bastante as pessoas que vêm com essa intenção de prejudicar as outras pessoas. Eu acho que não vai resolver todo o problema, mas vai ajudar bastante. E boa sorte para todos os companheiros aqui, para que a gente possa fazer um ano melhor do que o ano passado. Aqui esse ano nós vamos ter Copa do Mundo, vai ter eleição, então nós temos que ter bastante sorte para ter um trabalho melhor, que não depende só da nossa vontade ou só do nosso trabalho. Como o Eco falou, graças a Deus, né? A gente é abençoado, né, Eco? O Papai do Céu ajudou e não teve tragédia nenhuma, pelo menos até agora. E vamos pensar positivo para que ele continue abençoando a gente e para a gente fazer um trabalho melhor esse ano. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Mário Hermínio. Permite eu falar aqui, senhor presidente? Sim, vereador. Senhor presidente, caros colegas, quero desejar também um bom retorno a todos nós, né? Que nós possamos trabalhar em prol da nossa população. E já de início, com essa empolgação nossa aqui, nós pedimos ao nosso prefeito, que foi uma promessa que ele nos fez quando iniciou o governo dele, e quando nós pedimos um aumento aí para o funcionário público, de continuar a política de cargos e salários para os funcionários públicos. Começar a lembrar desde agora
quando for em maio, quem sabe já tem uma surpresa boa para os nossos funcionários públicos aí, que tanto merecem ser bem contemplados. E também, senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse nomear uma comissão para que a gente pudesse estar fiscalizando com mais vigor essas obras que estão paradas, não deixar só com o nosso presidente de comissão. Criar uma comissão, Vossa Excelência criar uma comissão, e a gente, se tiver de ir no Ministério Público, nós vamos ao Ministério Público. Se tivermos que conversar com as empresas, vamos. Porque o que puder ajudar o prefeito, a gente está marchar junto. O que a gente não pode é ter um ano com a obra da creche parada, a obra da escola da Ponta Laranjeira parada, a obra de Rosa Machado parada, um grande posto de saúde feito, pronto, para ser entregue àquela população que essa semana eu estive em Rosa Machado e aquelas pessoas perguntam para a gente, por quê? Está pronto. Santa Anésia. Então, a gente tem que pedir ao prefeito que nos acompanhe aí com a equipe dele e a gente possa rever esses processos e botar para frente. Não pode deixar isso parado um ano sem resposta, a população pergunta, até em deboche. Mas é porque foi na eleição passada e não vão fazer mais, porque a pessoa que não entende, ele não quer saber se tem o processo, se a empleiteira deixou de fazer, o dinheiro está lá. O dinheiro está na conta. Se o empreiteiro não deixou, nós temos que tomar providência, não podemos deixar isso parado. Eu sei que o prefeito tem toda a vontade, toda a força de trabalhar em prol disso, mas nós temos que tomar uma posição nesse sentido. Porque já tem um ano, e essas obras estão tudo paradas e sem resposta nenhuma. O pedreiro foi embora, deixou um servente, a obra, quando ela fica parada, ela começa a deteriorar. Começa a ter problemas. Aí, se é de terminar o problema da obra, vai ter que fazer novo problema que foi criado. Então, a gente não pode ficar de braços cruzados assim num processo que a população precisa. Quero também, senhor presidente, dizer que fiquei muito triste com a morte do doutor Antônio, que eu também tive a honra de ser vereador junto com ele aqui, eu, Alzimiro. Eu acho que só... E Vossa Excelência também. Então, foi uma pessoa que sempre lutou por o município mesmo, principalmente por a Cacaria, a Serra do Matoso. Sempre ele esteve fazendo as reivindicações e pedindo aí para a melhoria daquela população. Então, quero dizer que realmente uma homenagem é bem-vinda. O senhor presidente, a gente luta, né, por todos esse movimento do município. Teve agora mesmo essa leitura dos táxis, que eu acho que Vossa Excelência também votou na época, que eram 230 táxis. Eu até fui muito criticado na época que de 230 fui para 30. A Excelência Alzimiro ficou até meio vermelho na época, mas ele tinha um táxi e entregou por minha causa. Então, quer dizer, mas foi um ato bacana, que tinha pessoas que só compravam carro, né, não tinha um ponto de táxi. Você procurava um táxi para fazer uma viagem, não tinha. E com 230 táxis. Aí eu entrei com um pedido e de 230 ficou 30. Eu fui bastante criticado, mas hoje está vendo aqui que está sendo regularizado, padronizado, né? Isso vai ser uma coisa boa, até mesmo para as pessoas que querem ganhar o seu dinheiro com dignidade, né? Então as coisas vão acontecendo, vereador Zemiro. Devagar a gente vai vencendo os obstáculos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais colegas, público presente. Queria saudar meus colegas vereadores após o período de recesso parlamentar. Que esse novo ano seja iniciado com sentimento de renovação e conquistas,
para a nossa cidade e que possamos colaborar ainda mais com os projetos do nosso município e fortalecer a cada dia a democracia. Depois de um ano de muito aprendizado e dificuldades, acredito que tenhamos avançado em vários setores. Porém, estou muito esperançoso que o ano de 2014 vamos superar todas as nossas expectativas, dando como exemplo as obras iniciadas já nos primeiros dias de janeiro, das áreas de risco, a chegada dos novos veículos, ônibus, caminhões e máquinas, fruto de convênios com o governo estadual e federal, e que vão contribuir na melhoria dos serviços públicos na nossa cidade. E, finalmente, da liberação dos recursos do PEMAC, como o vereador Eco já tinha comentado, que vieram contemplar os funcionários da atenção básica da saúde. Eu queria comentar a fala de dois vereadores, do vereador Alzimiro e do vereador Eco. Primeiramente, eu queria parabenizar o vereador. Como Vossa Excelência fala de tantas coisas em 10 minutos, de forma organizada, seu poder de síntese é impressionante. Mas uma fala que eu acho que o nosso papel como homem público, às vezes até contrariando algumas pessoas, hoje em dia não tem como a nossa vida não ser influenciada, a gente não está sempre ligado nas tendências, nas notícias que aparecem na internet, nas redes sociais, e a gente vê uma frente bem ampla contra os Jogos, a Copa do Mundo, contra os Jogos Olímpicos, a fala dos gastos. Aí a gente acaba ficando influenciado. Eu acho que cada setor político tem a sua função. Então, de fiscalização, os deputados, senadores, o Poder Executivo, os gastos dessas obras. Só que, como Vossa Excelência mesmo disse, a gente tem o famoso legado. E isso não é um fenômeno que acontece só no Brasil. É que, como eu disse, os setores, seja de oposição, seja daquelas pessoas que são sempre contra tudo, e a gente fica influenciado, às vezes, até com medo de opinar. Só que eu não vou ter esse medo nunca. Eu acho que a Copa do Mundo é importantíssima para o país, os Jogos Olímpicos são importantíssimos para o país, principalmente os Jogos Olímpicos do Rio, que são só do Rio de Janeiro. Eu estava lendo uma reportagem da Veja, vai acontecer na Rússia, daqui a uma semana, os Jogos Olímpicos de Inverno. Eles gastaram 130 bilhões. Então, assim, não é um fenômeno que acontece só no Brasil. E a Rússia tem lá seus problemas. Então, como eu disse, tem um bolo. E cada fatia é usado para uma área. Então, o dinheiro dos Jogos, da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, eles vão trazer recursos bem gastos, bem fiscalizados, sem superfaturamento, sem desvio. Eles vão trazer legados importantes, melhoria nas estradas, aeroportos, dentro das cidades. Tem algumas questões que incomodam um pouco, como esses estádios em locais que não têm muita tradição para o futebol, nem tem grandes torcidas, mas eu acho que a gente não pode generalizar. Eu acho que Barcelona, na Olimpíada de 92, cresceu enormemente, assim, um legado fantástico que até hoje ela desfruta. Ficou uma cidade muito conhecida, aumentou em mais de 500% a visitação. Então, assim, acho que a gente tem que fortalecer esse sentimento da coisa, do recurso público bem investido, bem gasto, mas eu acho que a gente não pode generalizar. Se tiver a Copa do Mundo, a saúde não vai funcionar, a educação não vai funcionar? Não necessariamente. Se as coisas forem usadas devidamente, tudo pode acontecer junto. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que lutar. E o vereador Eco fez um comentário sobre a questão das obras. Eu acompanhei bem, eu sei a luta do prefeito, foi a Brasília 2 ou 3 vezes, tentando esses recursos emergenciais, mas era um recurso que foi prometido
e que infelizmente não chegou no tempo hábil, a gente acabou conseguindo por um outro convênio com o governo do Estado. Até hoje não saiu esse recurso do governo federal, mas eu acredito que naquele momento, como não era um dinheiro que estava na dotação orçamentária, no planejamento, que poderia ser gasto de forma emergencial, mas eu acho que poderia causar um impacto. E se esse dinheiro tivesse sido gasto naquele momento, quando o recurso saísse, que já tinha sido pedido, não poderia ser utilizado em outra coisa. Ia ser um recurso amarrado. Então, assim, temos que agradecer a Deus realmente, mas naquele momento eu acho que a pessoa como o gestor principal da cidade, ele estava na mão dele definir isso, e por Deus ou por sorte, tudo acabou acontecendo da melhor maneira possível. Para finalizar, presidente, eu gostaria de comentar as minhas indicações. Eu acho que Piraí, uma cidade que fornece grande parte dos recursos hídricos do Estado, da cidade do Rio de Janeiro, deveria ter um tratamento melhor. Acho que inadmissível, nos dias de hoje, diversos bairros da cidade ficarem sem água. Santa Anésia, os lugares mais altos, Querosene, Rosa Machado, assim, nos lugares que eu tenho maior convívio, frequente a água, as pessoas nesse calor infernal de mais de 40 graus, sem a possibilidade de tomar banho, de chegar em casa depois de um dia cansativo. E eu recorri ao supervisor da SEDAI, superintendente, né? Fui muito bem atendido, todas as vezes ele atendeu minhas ligações, a gente conseguiu o paliativo, que é o carro-pipa. Só que eu acho que não basta, assim, são anos e anos. Eu pedi uma revisão da forma de distribuição de água no distrito, reativar uma caixa d'água que, na época que a Schwartz Manduíte fazia, a antiga CIP, fazia a distribuição da água em Santa Anésia. Tinha um reservatório no Querosene, e quando a SEDAI assumiu, ela parou de utilizar esse reservatório. E tem uma distribuição muito complicada. A água sai do Querosene, vai para o centro de Santa Anésia e volta para ser distribuída. Então, assim, o Querosene do lado recebe a água depois. E nos dias de calor, aumenta o consumo dentro de Santa Anésia, a água não consegue voltar. Esse problema também é identificado nas áreas mais altas, como dos morros de Piraí, que já teve alguma modificação. Então, assim, eu acho que a gente tem que botar isso para frente. Eu não sei se no Varjão melhorou. Então, acho que a gente tem que... Se o problema for falta de investimento, falta de problemas operacionais, então, assim, a gente tem que marcar essa reunião com o presidente, porque a gente falou, mas, infelizmente, gritando daqui, eles não ouvem, não. A gente vai ter que ir lá atrás e auxiliar. E, da mesma forma, Light. Inadmissível Piraí sofrer com problema de água e de luz. Isso daí é um direito, é um bem básico, como o Alzimiro mesmo disse, mas Piraí não poderia acontecer isso, daqui sai todos esses recursos. E eu fiz também indicação para, como no carnezinho do IPTU mesmo está lá, incentivando uma cidade mais limpa, fiz o pedido de coletores de lixo, porque acredito que a cidade está precisando um pouco mais de coletores, né, para incentivar uma cidade mais limpa. Boa noite a todos e um bom ano para nós, de muito trabalho. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 4 de fevereiro, corrente ano, à hora regimental.